Oi, gente! Tudo bem com vocês? A pauta do dia é a minissérie Ninguém é Inocente. Ela é uma produção chilena de 2022 que está sendo distribuída pela Netflix. Confesso que quando li a sinopse, achei a premissa bem interessante e dei play sem esperar muito dela. Mas que baita surpresa, hein, gente? Que série boa! E se você quer entender por que digo isso, saiba que nesse vídeo aqui faço uma análise sem spoilers para a série e num segundo momento faço um final explicado para ela. Mas claro, se você quiser evitar ou até mesmo pular para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E bora de análise. Primeiramente, do que se trata a minissérie Ninguém é Inocente? Nela, um homem de 26 anos com síndrome de Down, chamado Tommy, é encontrado na cena de um homicídio e ele passa a ser o principal suspeito desse crime. Isso abre um mega debate no âmbito jurídico. Afinal, nunca uma pessoa com síndrome de Down foi processada no Chile por conta de um crime tão grave como esse. E com isso, a série acompanha diferentes arcos que giram em torno desse crime. No caso, a protagonista dessa trama é uma investigadora que aos poucos vai desenvolvendo muita empatia pelo acusado e com isso ela passa a ser a sua principal aliada para comprovar sua inocência. Além disso, ela também tem um drama pessoal, porque está enfrentando muita dificuldade para preservar a guarda da filha dela. A história também acompanha as tentativas do irmão mais velho do Tommy, o Beckham, em livrá-lo da prisão, assim como o amor do jovem com síndrome de Down e de sua companheira, chamada Christy. Ela é uma jovem de classe média alta e também tem síndrome de Down e tem que enfrentar a desaprovação da mãe acerca desse relacionamento. Bem, pessoal, Ninguém é Inocente é uma caixinha de surpresas. Essa série se molda pacientemente, mas tem um ritmo sensacional. Então, rapidamente, ficamos presos nela, porque é muito fácil querer devorar todos os episódios numa tacada só. O mistério que existe nela é muito bom e eu gosto como a narrativa sabe conduzir ele muito bem por quase todos os episódios. Porém, vou revelar logo de cara qual é o probleminha da série para poder tirar esse ponto aqui da minha análise e poder descer elogios à produção. Certo. O grande probleminha da série é o desfecho do mistério. O encerramento da série em si é bom, porém o mistério, a conclusão dele é bem borocochô. Porque a produção cria um apartamento na nossa mente. Parece que ele é muito mais complexo do que realmente é, cheio de camadas e reviravoltas. Mas não, gente, ele é relativamente simples, sabe? Parece quando uma pessoa ensaia muito para dar um salto, calcula ângulo, calcula tudo certinho, pega impulso e quando vai, finalmente pula, o salto praticamente não tira a pessoa do lugar. É sobre isso. Então, repito, o desfecho da produção não é decepcionante, só do mistério em si. Pois bem, saiba que fora isso, Ninguém é Inocente não decepciona. A série transita entre diferentes gêneros sem nunca perder o foco e traz excelentes debates de um ponto de vista jurídico e também dos direitos humanos das pessoas com deficiências, sobretudo pessoas com síndrome de Down, assim como tenta desmistificar estereótipos acerca dessa síndrome. A série é investigativa, mas pacientemente ela vai se transformando num drama e quando você menos espera, duas histórias de amor preenchem a tela. A primeira, eu me refiro especificamente à relação que existe entre o Tommy e a Christy, que é uma relação amorosa muito linda e que é abordada cheia de delicadeza e ao mesmo tempo dá visibilidade para a humanidade de pessoas com síndrome de Down. O amor que existe entre eles é muito intenso, muito puro, muito genuíno. É daqueles que as pessoas não conseguem se ver, se imaginar separadas uma da outra. Mas eles precisam resistir contra tudo e contra todos que dizem que o amor deles não é digno, que não merece ser levado adiante. Já a segunda história de amor que a gente encontra aqui nessa trama é de dois irmãos, o Tommy e o Beckham, seu irmão mais velho. A relação deles é muito linda, muito comovente e é difícil não se emocionar. Então esperem uma série com uma história marcante e que sabe levantar bandeiras sem perder o
propósito artístico. Esperem personagens super bem construídos, complexos, cheios de camadas e com falhas, mas ao mesmo tempo é impossível não se envolver com a trajetória deles, especialmente porque muitas vezes a narrativa desenvolve eles por meio de flashbacks que mudam a nossa percepção acerca desses personagens. Por exemplo, o Tommy é super complexo e difícil de decifrar num primeiro momento, e aqui eu não falo unicamente por conta da síndrome de Down, não. Lentamente a série vai mostrando argumentos que justificam a presença dele naquela cena de crime e como tudo que ele viveu até aquele momento levou ele para essa situação. Certamente recomendo muito Ninguém é Inocente para quem busca uma boa minissérie bem redondinha, bem fechadinha e que te envolve do começo ao fim. E tenho que avisar, por hora ela somente está disponível na versão original, ou seja, não há versão dublada ainda. E bem, agora é aquele momento do vídeo que eu vou para a segunda parte dele, ou seja, para a parte com spoilers. E se você ainda não viu a série e não quer ter nenhuma surpresa estragada pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora de final explicado. Bem, pessoal, a pergunta de milhões. O Tommy deu o tiro letal que tirou a vida do Orlando Mandurrano ou não? Sim, foi ele quem atirou nesse homem, porém ele atirou com medo de que ele matasse o irmão dele que estava lá apanhando. Então assim, vamos por partes para compreender esse crime. Primeiro de tudo, vamos entender o que motivou o Tommy a estar naquele lugar. O irmão dele, o Beckham, após a morte da mãe deles, se tornou responsável por cuidar do Tommy. Eles nunca tiveram boas condições financeiras, então ambos acabam envolvidos com o mundo do crime para sobreviver. O Beckham organizava assaltos e o Tommy ajudava ele a concretizá-los. Porém, o irmão mais velho acabou se envolvendo com um homem chamado Koya. Ele era dono de uma fábrica de recicláveis, lugar em que aconteceu o crime, e ele também tinha o hábito de contratar ex-presidiários. Só que tudo isso era fachada, pois ele era membro de uma organização criminosa altamente perigosa, que estava até mesmo infiltrada na polícia, já que o policial Duran e seu chefe, o Santoro, estavam com o rabo amarrado com essa organização, e por isso que eles tentavam afastar a todo custo ou dificultar as investigações da Mariana, para que ela não chegasse até a verdade e, consequentemente, até eles. E bem, qual era a verdade acerca desse crime? Eu te conto. O Mandurrano e o Beckham participaram de um assalto a uma loja de joias e o irmão mais velho do Tommy tentou dar uma de espertinho e queria ficar com a maior parte das joias, não queria dividir o lucro das joias com a organização criminosa que eles estavam prestando serviços. Por isso que o Mandurrano acabou sequestrando o Tommy para que o Beckham fizesse uma troca com ele. Dessa forma, ele precisaria entregar as joias caso quisesse ver seu irmão com vida de volta, coisa que certamente ele correu para atender. Porém, o Mandurrano partiu para cima do Beckham e o Tommy, com medo de que ele matasse seu irmão, pegou uma arma no chão e atirou no homem. O Koya, muito espertinho, tratou de fugir do lugar e, enquanto o Beckham tentava tirar o irmão dele daquela fábrica, a polícia chegou. Com isso, só deu tempo dele correr, levando a arma do crime e as joias. Por isso que a polícia não encontrou a arma do crime, porque o irmão mais velho deu um jeitinho de pegá-la e desaparecer com ela para que o irmão dele não fosse incriminado. E é por isso também que o Tommy não conseguia descrever em detalhes o que aconteceu naquela madrugada, já que ele sofreu um trauma muito grande e também queria proteger o irmão dele. Ele tinha medo que o Koya fizesse alguma coisa com Beckham. E bem, como sabemos, a polícia demorou para descobrir que o Koya estava envolvido nessa noite, porque as imagens dadas como provas não mostravam ele. Mas a Mariana conseguiu descobrir que as imagens foram adulteradas pelo Duran, colega de trabalho dela e amante nas horas vagas. E vale mencionar que no finalzinho da série, quando Tommy foi retirado pelo Beckham da clínica que ele estava internado, no meio do caminho acaba que a Christie vai com eles até boa parte do trajeto de fuga, já que o Tommy se negou a fugir sem se despedir dela e eles posteriormente se negaram a se separar. Contudo, quando finalmente chegou a hora de partir, o Beckham diz para o Tommy que depois voltarão para buscar a Christie e que eles precisam partir
partir naquele momento. Acontece que quando eles chegaram no lugar que deveria ser o ponto de encontro com o coiote, eles são surpreendidos pelo Duran, que acaba atirando e consequentemente matando o Beckham. Quando a polícia chegou ali, a Mariana não se convenceu muito da versão que o Duran deu, que ele atirou em legítima defesa porque o Beckham estava portando uma arma. Fora que para ela não faz sentido o policial ter chegado naquele lugar bem específico antes de todo mundo, já que ele estava incomunicável por horas. E ela estava certa. O Duran apenas conseguiu chegar lá e consequentemente atirar no Beckham porque conseguiu informações privilegiadas com a organização criminosa, já que o Coia queria que o Beckham estivesse morto para evitar que o homem pudesse revelar informações importantes sobre os membros da organização. E acaba que a Mariana faz tudo nessa série e conseguiu provar que o Duran era sim culpado ao colocar um gravador no carro dele. E mais que isso, ela descobriu que o chefe deles também estava envolvido nesse esquema. Ela envia essa gravação para a mídia e durante o julgamento do Tommy, ela depõe a favor dele, revelando toda essa falcatrua. Os dois membros da polícia são presos, assim como o Coia, mas a série deixa no ar que não temos nem ideia até onde se estende o poder dessa organização criminosa e quem mais pode estar envolvido nela. Por fim, descobrimos que a Mariana retomou o contato com a filha dela, a Amanda, e parece que agora elas passam mais tempo juntas. E observamos que agora o Tommy é quase como um membro da família delas, como se tivesse sido adotado por elas. E ele segue tendo um relacionamento à distância com a Christy, que agora está com a família na Espanha. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a série, deixa aqui nos comentários e me conta também o que você achou da produção. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o quê? O quê? Aquilo mesmo, o like. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!